E aí, tudo bem com você? Eu sou Bruno Leite e trago um assunto extremamente relevante nos dias de hoje. Muito provavelmente, se você não está vivendo isso, algum aluno, cliente seu ou amigo ou familiar com certeza está reclamando de dor na coluna. A gente tem alguns tipos de dores na coluna. Eu vou apresentar um deles hoje, que é a nossa querida dor ciática. Nervo ciático, olha lá, é o maior nervo do nosso corpo. Ele tem origem na coluna lombar e ele vem até os nossos pés. Ele é responsável por levar as informações do sistema nervoso central para as pernas, impulsos elétricos, e também captar informações dos receptores distais em nossas pernas e levar de volta para o sistema nervoso central. É um nervo de um calibre bem grande. E logo que ele sai da coluna, ele passa por uma região chamada forame. É um espaço interósseo do lado do disco e ele vai depois ter seu caminho pelo glúteo, quadril e vai até os seus pés. Bom, onde eu quero chegar em relação à dor ciática? Qual é a origem dessa dor? Porque a dor ciática ela acaba sendo uma consequência de alguma coisa. E essa contextualização, esse entendimento de onde é a origem é muito importante a gente fazer hoje. A origem da dor ciática, ela vem daqui, ó, alterações biomecânicas. Todos nós sofremos alterações articulares das nossas estruturas. Ao passar da vida, a gente já sofre alterações com o envelhecimento, mas em alguns momentos nós potencializamos essas alterações. Quando você pega um objeto no chão que tem um pouco de peso e você não mantém a sua coluna alinhada, não contrai a musculatura do seu abdômen protetora que estabiliza a sua coluna para retirar esse objeto do chão e faz somente uma flexão e carrega com as costas, isso é uma posição desfavorável para a sua coluna. Ela não trabalha dessa maneira quando ela tem que retirar um objeto do chão com as suas mãos segurando. Então, se você fizer isso várias vezes, você sobrecarrega a sua coluna e começa a mudar o funcionamento dela. Quer outros exemplos? Um treinamento mal feito. Repetições de um exercício sem também manter a estabilidade, sem respeitar a anatomia e biomecânica que a coluna tem. E para isso que ela é. Ela serve para proteger nossas articulações. Por exemplo, curvatura da lombar, ela tem uma curvatura que a gente chama de lordose. Ela é protetora para os discos intervertebrais, para manter eles exatamente no eixo da coluna, entre as suas vértebras. Bom, outro ponto que altera muito a nossa biomecânica e altera sim os funcionamentos da nossa coluna. Alterações biomecânicas decorrentes da postura sentada, exatamente isso. Muito provavelmente você agora está sentado como eu, mas essa postura é extremamente lesiva, sabe por quê? Ela muda a curvatura. Em vez de você ter uma lordose, você adquire uma retificação, a sua coluna fica muito reta. Em alguns casos, aquela escorregadinha no sofá acaba até invertendo a coluna. Bom, essa é uma das causas. Essa é uma das maneiras que origina a compressão na raiz nervosa. Olha lá que interessante. Eu tenho um fechamento do forame, porque o forame é onde passa a raiz nervosa logo depois que ela sai da medula, do centro da nossa coluna. E também eu posso ter uma protusão do disco. Então, se eu tenho uma alteração da biomecânica da minha coluna, o meu disco sai daquela posição correta e funcional e começa a vir para a parte posterior. Aí ele começa a tocar na sua medula. Aí ele começa a tocar também na raiz nervosa, no nervo ciático. E aí o que acontece? Compressões da raiz nervosa desenvolve inflamação do nervo ciático. Então tem que estar muito claro para você. Se a gente não se movimentar, não criar rotinas de movimento em nossas casas durante o treinamento e não adotar posturas e movimentos que são funcionais para a nossa coluna, a gente tende a gerar um estresse nas articulações e alterar o funcionamento e a sua biomecânica fisiológica. Bom, essa é a dor ciática, mas nós temos um outro probleminha que acontece e gera o mesmo padrão de dor. Você entendeu que a dor ciática ela tem origem na coluna. Ela tem origem, por exemplo, por compressão do disco ou até mesmo fechamento do forame, compressão. Bom, ok. Mas tem algumas pessoas que têm um padrão de dor muito semelhante à dor ciática e não é na origem da coluna, não é articular. E sim é esse carinha aqui, ó, síndrome do piriforme, músculo piriforme. Ele está localizado também na sua pelve. Ele tem a origem na região do sacro, no finalzinho da sua coluna, e ele insere no seu fêmur, passando pela articulação coxofemoral. Bom, resumindo, ele é um músculo muito importante para estabilizar a sua pelve, ele faz rotação externa, ele faz tensão, ele tem a sua função no dia a dia. O problema dele, sabe qual é? Ele está exatamente em cima do nervo ciático. Eles estão bem próximos, eles são vizinhos.
E se você tiver um encurtamento do seu músculo piriforme, um ponto gatilho, uma tensão, um encurtamento agressivo, ele vai gerar uma pressão sobre o nervo ciático. E aí você vai ter também um comprometimento de todas as informações elétricas que esse nervo ciático vai levar para a perna. E qual que é esse comprometimento? Um é dor, claro, mas por ele ser uma terminação nervosa, ele gera uma queimação no seu glúteo, na sua coxa, no seu joelho, um formigamento na sua coxa, no seu joelho. E quanto mais distante for essas sensações de dor, formigamento, essa parestesia que nós chamamos, mais distante eu falo lá perto do seu pé, pior é. Maior é a compressão que pode estar ocorrendo na coluna, que nem eu comentei anteriormente, ou então pode estar ocorrendo sobre o músculo piriforme. E aí? O que a gente pode fazer para neutralizar isso aí? Tem muita coisa para se fazer, eu vou dar algumas dicas aqui. Primeira alternativa, liberação muscular. A gente tem técnicas no Exomobility que funcionam muito bem, trabalhando a flexibilidade do músculo, trabalhando o movimento daquela face daquele músculo. Bom, uma ideia boa é aqui, ó, utilizar um rolinho ou até mesmo uma bolinha, aquelas bolinhas de borracha mais maciça ou até mesmo a bolinha de tênis que nós temos em casa. Fazendo uma liberação muscular do piriforme, sentando em cima e fazendo uma pequena rotação para o lado e também dos glúteos. Esses dois músculos são importantes não terem compressões, não terem tensões para não gerar compressão no nervo ciático, principalmente o piriforme. O glúteo já tem uma relação com o quadril, com a pelve, para ter uma boa harmonia nos seus movimentos. O que mais eu posso fazer combinado a uma liberação? A gente tem outras técnicas, por exemplo, técnicas de mobilidade articular. Uma técnica exclusiva para mobilizar a coluna, o famoso gato e camelo, onde você faz flexão e extensão da sua lombar. Só que a ideia nossa é utilizar uma faixa elástica fina, é claro, nada muito resistente, para você aumentar a mobilidade naquela região da lombar. Junto com isso, novamente, o nosso querido quadril. Aqui a gente está fazendo uma tração articular combinado ao alongamento. O alongamento do glúteo também vai ser importante. Aqui eu consigo mobilizar a minha articulação do quadril e ao mesmo tempo alongar o músculo glúteo. Perfeito? Técnicas de mobilidade articular. Aqui até sugiro que essas técnicas você pode trabalhar de 2 a 3 vezes, em torno de 10 movimentos em cada série. Um protocolo sugerido. O que mais fazer, Bruno? Tem uma coisa bem legal que eu quero apresentar para vocês. Mobilização neural. O que é isso? Nós temos o nervo ciático, já falei para você. Ele sai lá na lombar e ele passa pela sua pelve, passa próximo do piriforme, torcer para o piriforme não tá comprimindo ele, senão eu tenho que liberar o piriforme antes com uma bolinha ou com um rolinho. Passou pelo piriforme, ele vai passar pela sua coxa, parte posterior, atrás do seu joelho, ele vai chegar até o seu tornozelo e região dos seus pés. Legal. Qual a intenção com as técnicas de mobilidade neural? Eu quero fazer um deslizamento do nervo. O nervo ele tem um caminho onde ele passa e geralmente ele cria, pode-se criar pressões sobre esse nervo. A pressão do piriforme é uma delas. Então é muito conveniente para nós gerarmos vamos dizer assim, imagina você pegar um fio que tem na tomada e está passando pela parede e indo até uma outra tomada. Eu pego, puxo para cá a ponta do fio e puxo e lá na outra ponta eu puxo. Eu faço assim, ó. E esse fio está passando pelo cano, deslizando dentro do cano. Você está entendendo meu raciocínio? O nosso fio é o nervo ciático. E a ideia nossa com esse exercício, que eu vou explicar daqui a pouquinho, um pouquinho melhor como ele funciona, é fazer esse nervo ciático deslizar desde a região da lombar até o seu pé. Por isso que eu tenho um elástico fixado no rack, na estrutura, em qualquer lugar que você consiga fixá-lo, e depois eu tenho um elástico que está no meu quadril, fazendo uma tração. Então aqui eu também tenho uma mobilidade do quadril, mas eu devo fazer flexão, extensão, para daí sim eu colocar tensão no nervo ciático e mobilizá-lo. Principalmente quando eu fizer a extensão, eu devo apontar meu calcanhar para o teto e a ponta do meu pé para baixo, para gerar mais tensão no nervo ciático. Só que não basta eu fazer e sustentar essa posição. Se eu fizer e sustentar essa posição, é positivo? Sim, é ótimo. Para a flexibilidade dos seus isquiotibiais e não para o nervo ciático. Você vai botar tensão uma única vez, é a mesma coisa que eu pegar o fio lá por dentro da caixinha da tomada e puxar ele e ficar segurando. Não vai fazer mobilidade neural. Eu tenho que fazer um deslizamento desse nervo ou desse fio pela caixinha, pelo caminho dele na parede. Tá claro isso? Flexão, extensão e eu tenho um segundo elástico
que você deve ficar segurando e colocar no seu pé. Aqui você consegue fazer na sua casa. De repente aqui você coloca um lençol fixado num cantinho, num pé de mesa e coloca no seu quadril e depois você pega um cinto, uma toalha e coloca no seu pé para você segurar na mão. É muito fácil, ok? Então, mobilização neural do nervo ciático. E aí eu vou ter movimentos também, né? 2 a 3 vezes movimentando flexão e extensão. Se você quiser somente alongar o seu isquiotibial, a parte posterior da coxa, e prescrever isso para o seu aluno, perfeito. Mantém a perna estendida e vem trazendo para cima devagarzinho. Se você quer mobilizar o nervo ciático, faz a flexão e extensão do joelho, você vai conseguir potencializar ainda mais essa técnica. Já que estamos falando de nervo ciático, precisamos mover ele. Ótimo! O que mais eu consigo fazer, Bruno? Tração articular. Esse é um exercício muito simples que também facilita muito a recuperação da sua coluna. Eu coloco um elástico na linha da cintura, ele passa no meio da minha perna e vai ser fixado no rack. A ideia desse exercício é tracionar, gerar um afastamento entre as vértebras. Por isso que aí sim eu preciso de um elástico bem forte, ali um elástico de 3 dedos ou até 4 dedos, dependendo da estrutura sua ou do seu aluno, se você for passar isso para ele. Fixa num ponto bom, bem forte, resistente. Colocou na cintura, deitou no chão, vem afastando devagarzinho, vem distanciando e vem sentindo a tração na lombar. O que é importante? Não crie tensão, contração dos seus músculos abdominais e posturais da lombar. Se você criar tensão, você não relaxa, você não faz um espaçamento. Relaxa mesmo. Sente seu quadril ser puxado pelos elásticos. Essa é uma ótima alternativa. O que eu faria depois de tudo isso, onde eu liberei, alonguei, mobilizei, inclusive mobilizei a parte neural do nervo ciático? Faz um fortalecimento do seu centro. É importante também para você manter essa lombar bem estável. E aí você tem N exercícios aqui na timeline do X-Mobility no Instagram ou no YouTube, você vai encontrar bastante coisa de ativação de centro, desde o desenvolvimento motor funcional, exercícios no chão, desde exercícios de pé anti-rotação. Bom, você tem várias maneiras de criar uma estabilização central para a coluna que complementam um protocolo como esse. Beleza? Muito bom! E aqui eu tenho todos os exercícios juntos. Liberação do piriforme glúteo, mobilidade da coluna lombar, aqui o gato camelo, tração do quadril com alongamento do glúteo, mobilização neural do nervo ciático e aqui tração articular da coluna. Legal! E assim a gente realiza um protocolo para atacar, para neutralizar uma dor ciática e também uma síndrome do piriforme. Agora o que eu sugiro para você é, se você tiver essa dor, alguém tiver essa dor persistindo, procura um fisioterapeuta para ter uma avaliação mais completa, mais aprofundada. A ideia nossa hoje é criar uma aula básica para entender um pouquinho como acontece essa lesão, essa inflamação ciática. Beleza? Ótimo! Meu muito obrigado! Peço para você, dá um like aqui embaixo, coloca um joinha nesse vídeo se você gostou e encaminha ele para o seu amigo, para o seu aluno que de repente está sofrendo de dor ciática nesse momento. Está muito tempo sentado, trabalhando aí no home office na sua casa. Outra coisa importante, nós temos um Telegram, então se você é profissional de educação física, fisioterapeuta e quer entregar sessões de mobilidade para os seus alunos, quer melhorar o seu treinamento, a sua entrega, quer potencializar os seus resultados, acessa nosso Telegram, tem um link aqui abaixo. O Telegram é aberto para todo mundo que é profissional e lá a gente coloca muita informação boa, muito conteúdo, interação com a galera que está lá, beleza? Espero que você tenha gostado, te encontro no próximo vídeo. Forte abraço!